E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Ais, hoje estamos aqui para palpitar a 27ª rodada do Brasileirão. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, já deixa aí, né, os palpites de vocês para participar dessa resenha aqui com a gente. O like também para fortalecer os vídeos, mas quero. É isso aí, segue a gente nas redes sociais aí, TikTok, Instagram. Fique à vontade para dar aquela moral. E editor, tamo junto. Ô, editor, solta a vinheta. Galera, antes de começar, aquele recado tradicional, não estamos aqui para dar dicas de apostas, é uma resenha nossa, junto com vocês aí nos comentários, a gente traz estatísticas, mas também é muito achismo, muitos erros, nada a ver com dicas de aposta. É isso. Felipe, então, aproveitando, vamos ver como foram os placares dos jogos aí da rodada passada. Atlético 1-1 no Fortaleza, nós dois cravamos, muito bom. Botafogo 2-1 no Corinthians, nós dois acertamos a vitória do Botafogo. Palmeiras 5-0 no Criciúma, nós dois acertamos a vitória do Palmeiras. Bragantino 2-2 com o Grêmio, nós dois acertamos o empate. Juventude 2-1 no Fluminense, Felipe cravou o jogo aí, aquela virada no finalzinho, salvou. Bahia 3-0 no Atlético Mineiro, nós dois acertamos a vitória do Atlético. Flamengo 1-1 contra o Vasco, nós dois cravamos o placar. Internacional 3-0 no Cuiabá, nós dois acertamos. Ou seja, Felipe cravou 3 aí, mitou. Depois de muito tempo. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Primeira da temporada aí, finalmente. Isso aí, o canal também tava demorando, né? Tava parado. Cravar 3. Mas não ficou só em você não, Felipe. Tem um debochado também que tirou onda aí, cravou 3 também. Deboche. Debochado é fogo, né? E o Caio Alvim também, mais uma vez aí imitando. Parabéns a vocês, galera. Salvou a rodada. Muito bom. Com essa animação, com essa empolgação, vamos para a próxima rodada então. Vambora. Que vai dar bom. Vitória e Juventude, Felipe. Vou de Vitória 2-1. Vitória venceu a última rodada como visitante, mas mesmo assim só tem uma vitória nos últimos 5 jogos. Segue no Z4 com apenas 7 vitórias nos 26 jogos aí de Brasileirão. Pega o Juventude, que tem 8 vitórias no campeonato, só uma fora, né? 7 aí como mandante. 13 jogos como visitante do Brasileirão, foram 8 derrotas, só 11 gols feitos e 24 sofridos. É um outro time quando joga fora de casa. 4 dos últimos 5 jogos fora de casa teve gols para os dois lados e no primeiro turno foi um 1-1, né? Mesmo o Juventude em casa. Vitória não vem numa fase muito boa, mas o Juventude fora é mal demais, então vou acreditar na vitória 2-1. Vou no mesmo pensamento que você, porém placar diferente, vou de 1-0 Vitória. Acredito aí que o Vitória com a última vitória. Trava a língua, né? Foi uma vitória muito boa, aproveitando. E o Juventude, como você disse, fora de casa, não é o mesmo time que joga em casa, o retrospecto é muito ruim, muito desfavorável. Então, por isso, vou de Vitória 1-0, jogo bem truncado, na minha opinião. Corinthians e Atlético Goianiense. Vou de Corinthians 1-0. O Corinthians veio de uma boa vitória na Sul-Americana, né, contra o Fortaleza, que realmente não imaginava. Ninguém, né? A gente, talvez ninguém no canal também imaginava. Tá bem lá na Copa do Brasil, enfim, bem nas Copas de modo geral, mas no Brasileirão só tem uma vitória nos últimos 8 jogos. Incrível. Nos 12 jogos que teve em casa no Brasileirão, foram 4 vitórias, 7 empates e uma derrota. Então, mesmo com o fator mandante, empata mais do que vence. Pega o Goianiense, que segue na lanterna do campeonato, só 4 vitórias em 26 jogos, 6 derrotas seguidas jogando fora de casa, só fez um gol nos últimos 3 jogos que teve fora de casa no Brasileirão. Mesmo o Corinthians não estando bem, né, mas pegando aí o lanterna, vou de 1-0 Corinthians. Show de bola, mano. Eu vou com o mesmo pensamento que você, porém vou de Corinthians 2-0. Eu acho que aquele jogo aí, pro Corinthians conseguir vencer, respirar um pouco no Brasileirão, já que tá jogando muito bem, né, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, então aproveitar esse jogo em casa para trazer essa animação, né, daquela vitória fora de casa contra o Fortaleza, e jogar em casa contra o Atlético Goianiense, que está na pressão maior ainda que o Corinthians nesse campeonato, né? Então por isso, jogo pro Corinthians vencer aí tranquilo, 2-0. Fluminense e Botafogo, apenas isso. Esse eu vou de 0-0, que é um placar bem difícil de acontecer, mas intuição total. Fluminense só tem uma derrota nos últimos 6 jogos, 8 jogos seguidos sem derrota como mandante e 4 jogos seguidos sem sofrer gols, jogando como mandante no Campeonato Brasileiro. O Botafogo está 7 jogos sem saber o que é perder, só uma derrota nos últimos 5 jogos no Brasileirão, porém já são 2 jogos seguidos como visitante no Brasileirão sem vencer. Né? Ambos estão focados no jogo da Libertadores e por isso, na minha opinião, talvez não se dediquem tanto no clássico, que pode sair um 0-0, mas é mais intuição mesmo. Show de bola, mano. Bem lembrado nossa Libertadores. Mas eu vou de Botafogo 2-1, totalmente diferente do que você pensou, né? Jogo bem movimentado. Acredito que o clássico aí nivela um pouco, os times ficam na mesma
mesmo futebol, porém o Botafogo, mesmo assim, mesmo for com um time misto, acredito que tem um elenco melhor que o Fluminense, está no melhor momento, os jogadores de reserva quando entram jogam melhor também, então isso pode também ajudar o Botafogo, mesmo o jogo sendo no Maracanã, né? Então por isso 2-1, Botafogo, além de pensar que está brigando pelo título Brasileirão, então de repente nem vai poupar muitos jogadores e tudo mais, né? Fortaleza e Bahia. Fortaleza 1-0, Fortaleza 4 jogos aí sem vitórias. 3 desses últimos 4 jogos sofreram pelo menos 2 gols em cada partida. Ponto positivo é que das 14 vitórias que tem no campeonato, 10 foram como mandante, que é onde é muito forte, né? É o único time que segue invicto como mandante aí no Brasileirão. Bahia, depois de 4 jogos sem saber o que é vencer, venceu bem a última aí, 3-0, né? Pra voltar a se animar aí com o campeonato. Porém, só tem 2 vitórias nos últimos 10 jogos fora de casa no Brasileirão. Nos últimos 2 confrontos diretos entre eles, o mandante também venceu. Por isso, vou acreditar no Fortaleza, né? 1-0. Show. Vou de Fortaleza 2-1, Felipe. Mesmo pensamento que você do Fortaleza. No Brasileirão tá invicto ainda. Apesar daquela derrota pro Corinthians, né? Na Sul-Americana, ter botado uma pulga atrás da orelha deles. Mas pode ser bom. Pode ficar mais atento ainda jogando em casa. Aproveitar mais ainda do seu fator mandante, né? E o Bahia, né? Venceu a última, deu um animado. Então é bom ficar ligado também que a equipe não é boba, não. Mas falando nisso, vou 2-1. Fortaleza. Atlético Mineiro e Bragantino. Vou de Galo 2-1, né? Fator mandante principalmente. E a fase do Bragantino, óbvio, né? Atlético 3 jogos aí sem vitória, os 3 sem fazer gols. Só 2 vitórias em casa nos últimos 5 jogos, só fez 1 gol em casa nos últimos 3 jogos. Caramba. A fase não é nada boa, né? Mesmo como mandante. Mas pega o Bragantino que só tem uma vitória nos últimos 12 jogos. No Brasileirão só venceu 1 dos últimos 8 e 6 dos últimos 7 jogos aí com gols para os dois lados. Das 8 vitórias que o Bragantino tem até agora no campeonato, só uma foi fora de casa. Então, por isso, ainda dá para acreditar no Galo pelo confronto, apesar da fase não ser boa, 2-1. Show, mano. Dito tudo isso, vou de Atlético Mineiro 1-0. Vitória em casa, né? Tô confiando nesse fator mandante, mas aquele jogo de placar magro, assim como você disse a estatística aí, o ataque do Galo não vem funcionando muito bem, principalmente em casa. Então, 1-0 Galo. Vasco e Palmeiras, Felipe. Esse é o voo de Palmeiras 2-1, né? O Vasco classificou bem na Copa do Brasil, né? Na raça lá, nos pênaltis. Empatou o final do último jogo do Clássico, então também vem, né, com bons desempenhos nas partidas aí para chegar forte para esse jogo. Vem de 6 jogos sem derrota no Campeonato Brasileiro, com 8 jogos sem derrotas como mandante aí no Brasileirão. Nos últimos 5 jogos como mandante no Brasileiro, fez pelo menos 2 gols em cada partida. Então, né, como mandante, tudo vem dando certo. Pega o Palmeiras, que está 5 jogos sem perder, 3 vitórias seguidas sem sofrer gols. E fora de casa no Brasileirão, aí vem um detalhe, só venceu 1 dos últimos 7 jogos. Apesar da fase boa, fora de casa ainda não conseguiu recuperar, né? Por ter vindo de uma sequência aí ruim anteriormente. Agora tem um tabu gigante, né? 11 jogos aí que o Palmeiras não sabe o que é perder pro Vasco. Então, apesar da fase boa do Vasco, Palmeiras 2-1. Show, mano. Eu vou de 2-1 também, Palmeiras em cima do Vasco. Lembrando, né, que o Vasco não vai jogar em São Januário, vai jogar no Mané Garrincha, se não me engano, em Brasília. Levou pra Brasília, né? Levou pra Brasília, então muda completamente a situação de jogo. Se fosse São Januário, o Vasco poderia dar mais trabalho. Então, como é um campo neutro, o Palmeiras está num momento muito bom, né? Empolgado demais, ainda mais a goleada aplicada no Criciúma. Eu acho que vai vencer o Vasco, mas o Vasco é aquele time, né, que custa ali a dar a derrota, né? Perde, mas perde daquele jeito, cai matando, né? Então dá trabalho, é bom ficar ligado, pode acontecer uma coisa também. Grêmio e Flamengo. Esse eu vou de 1-1, Grêmio 3 jogos aí sem vencer, só uma vitória nos últimos 5 jogos, chegou a ficar 5 jogos aí sem perder, agora já são 2 jogos seguidos sem vencer, os altos e baixos aí do Brasileirão, né? Os 2 últimos jogos aí no Brasileirão, média muito alta de gols, né? Teve 2-2, 3-2, jogos movimentados. Flamengo veio de uma derrota aí bem dolorida, né, na Libertadores em casa, jogando mal. Mas apesar disso, como estatística, são só 2 derrotas nos últimos 6 jogos. Porém, no Brasileirão só venceu 1 dos últimos 6. É um campeonato que parece que o Flamengo já está deixando aos poucos de lado. E fora de casa, no Brasileirão, são 3 derrotas seguidas. Nessas 3 derrotas seguidas, só fez 2 gols e sofreu 7. Então, né, quando vai pro outro lado, quando vai pro lado visitante, o Flamengo cai bastante. Mas o Grêmio também não vive um bom momento, então eu vou de 1-1. Show, mano. Eu vou igual você também, 1-1 nesse jogo, tentando achar esse equilíbrio. O Grêmio não vive um bom momento, mas tem o fator casa que é muito bom. O Flamengo, né, vive um momento ruim, mas é aquele time também que tem um time bom, quando encaixa ali um jogo ou outro, consegue arrancar uma pontuação mesmo fora de casa. Então, por isso, não tem muito o que pensar não. 1-1, jogo difícil. São Paulo e Internacional. Esse eu vou no jogo mais chorado, São Paulo 1-0. São Paulo, últimos 3 jogos aí, 2 empates e 1 vitória.
Um gol feito e 0 gols sofridos, né? Impressionante, assim, jogos para torcedor não querer assistir. Apesar de pro São Paulo não ter sido tão ruim assim, né? Não consegue uma sequência de vitórias no Brasileirão, perde, ganha, fica nessa. Das 13 vitórias que tem no campeonato, 9 como mandante, que é um ponto bom aí para esse jogo. Sim. Os últimos 8 jogos como mandante Brasileirão foram 7 vitórias e 1 empate. Então, uma sequência absurda, né, como mandante. Internacional só perdeu um dos últimos 9 jogos, voltou à fase boa, 3 vitórias seguidas. No Brasileirão, nos últimos 5 jogos, foram 4 vitórias e 1 empate. Então, realmente, né, a fase melhorou muito. 3 desses últimos 5 jogos nem sofreu gols. Porém, quando vai pro lado visitante, né, só uma vitória nos últimos 7 jogos no Brasileirão. Então, para São Paulo 1-0 pelo fator casa. Show, vou literalmente com você, 1-0 São Paulo pelo fator casa. Lembrando que, né, o Inter está num momento muito bom. Quase coloquei o empate aí, porque realmente a fase do Inter é muito boa, voltou a jogar bom futebol. Mas o fator casa de São Paulo e esse lance de poucos gols, né, nos jogos de São Paulo, também a defesa tomar poucos gols, fui de 1-0 São Paulo mesmo. Cuiabá e Cruzeiro, Felipe. Vou de Cruzeiro 2-1, mas sentindo que esse é aquele joguinho que o Cuiabá pode querer aprontar, né, e perde completamente aí essas estatísticas que a gente traz. Acontece. Cuiabá, 4 jogos sem vitória, só um gol feito nesses últimos 4 jogos e só uma vitória nos últimos 9 jogos. Por aí seria difícil não pensar no Cruzeiro, né, mas Cuiabá sempre apronta. Cruzeiro, últimos 6 jogos, só 3 vitórias. Só 3 não, é 3 vitórias, porque só 3 metade não é um só, né? No Brasileirão, últimos 7 jogos, só venceu 1. No Brasileirão, sim, realmente caiu. E das 12 vitórias que tem no Campeonato Brasileiro, 9 foram como mandante, só 3 fora de casa. Mas vem de uma boa vitória aí fora de casa na Sul-Americana, que de repente chega com mais moral, até o Cuiabá que não vem bem, Cruzeiro 2-1. Show de bola, mano. Vou de Cruzeiro 1-0 para esse jogo, é um jogo realmente que dá medo, tudo pode acontecer. Lembra o lance do Cuiabá em casa, fora de casa ser melhor que em casa, mas é um time que dá trabalho. E o Cruzeiro é um time também que é melhor em casa do que como visitante, mas o Cruzeiro é um time melhor. Então, por isso, botei 1-0 Cruzeiro, mas é um jogo realmente... Tudo leva que o Cruzeiro vai vencer, mas tudo pode acontecer também. Eu acho que... enfim. Criciúma e Atlético Mineiro... Criciúma e Atlético Paranaense para encerrar, Felipe. Vamos lá, eu vou de Criciúma 1-0. Criciúma só venceu um dos últimos 6 jogos. 2 derrotas seguidas, sofreu 7 gols nessas últimas 2 derrotas seguidas e só tem uma derrota em casa nos últimos 10 jogos no Brasileirão, que é o que anima aí por ser o mandante, né? Pega o Atlético, que venceu 2 dos últimos 6 jogos, o último aí foi uma boa vitória na Sul-Americana, né? 4 dos últimos 5 jogos foram gols para os dois lados e fora de casa no Brasileirão só venceu um dos últimos 4 jogos. Então, por não ser tão bom visitante no campeonato e Criciúma um bom mandante, vou confiar no mandante 1-0. Show de bola, mano. Esse jogo eu vou de 1-1, né? Tentando achar também o equilíbrio. O Criciúma foi na fase muito ruim, uma goleada sofrida do Palmeiras aí que desanima demais. Mas tem um lado favor aí, que é o lado do fator casa, como você disse. Já o Atlético Paranaense, né, tem a vitória, vem embalado aí com a Sul-Americana, conseguiu dar uma respirada naquela crise sem fim. Porém, um jogo fora de casa, a equipe cai muito rendimento. Não sei se vai poupar algum jogador pensando nesse jogo de volta contra o Racing. Então, por isso, botei 1-1 aí. Se o Criciúma tiver uma fase um pouquinho melhor, eu iria de Criciúma. Mas, enfim, 1-1, fechou. Vai dar bom? Vai dar bom, acho que vai dar bom. De novo pra você. Não. Acho que você pegou o jeito, entendeu? Não vai. Vai aparecer aquele meme do não vai não. Não vai não! Vai não. Mas vocês vão então, galera. Lá ele, né? Vocês vão cravar os jogos aí do Brasileirão. Deixa o palpite de vocês se vocês esqueceram, deixa o like aí, dá moral. E se cravar, avisa a gente aí pra vocês ficar famoso no canal. Valeu? Valeu.